Boa, boa família. Aí, galerinha, quero repensar uma filosofia que é como se eu tivesse criado ultimamente, só que quando eu era pequeno, eu já pensava em muitas coisas que fosse desenrolar durante a minha vida, entende? E no meio dessas coisas, era momentos de felicidade, como fosse encaminhar minha vida, que ela ia ser meio parada, chata, difícil, perturbada. E essa frase é mais ou menos assim: em boas mãos, tudo é eterno. Em bons olhares, nada é tão igual. Falando nisso, e como pensado quando criança que um dia eu ia revisar essa filosofia de vida, eu meio que desqualifico muita coisa que eu possa sentir. Eu tenho costume feio de julgar as pessoas mentalmente por idealização. Eu não sou fã de qualquer pessoa com idealidades peculiares ou idealidades simples. Eu gosto de coisas que vai além do razoável, entende? E quando eu cito isso, é sobre entrar em transe, é você meditar tudo que você consegue ajustar no coração. Não sobre controlar, mas ajustar, saber, firmar, se alicerciar com alguma parte das suas filosofias, do seu caráter, do seu julgamento, do seu pensamento, sentimento e as suas índoles. E foi com isso, e como dita a frase, repito, em boas mãos tudo é eterno, em bons olhares nada é tão igual. Quando eu era pequeno, houve 2 vezes em que minha mãe e meu pai tiveram que me buscar na creche quando uma coisa repercutiu para chegar no ouvido deles. Olha, seu filho, numa creche, trouxe uma faca. Sabe, eu sofria muito bullying, tinha coisas que acontecia que não ia com o meu jeito. Uma coisa que eu sempre pensei quando era pequeno, depois que meu bisavô me deu um livro bíblico, não era qualquer livro, era o primeiro livro bíblico gerenciado no Brasil. O nome era Consagração de Salomão. Não era a Bíblia completa. Era o enredo e as contingências e os pensamentos do rei Salomão. E bem, querendo integrar qualquer parte falando em índole, principalmente aparências, é aí que tudo entrou em jogo. Fui fazer um teste de qualificação mental quando eu era pequeno, após essas 2 ocorrências de levar faca para a creche. Eu teria tendência de autismo e Down. Foi constado que eu tinha apenas autismo. Só que no fim do relatório da doutora, ela diz que a cabeça pode até apresentar poucos sinais como fosse um Down. Só que devido à falta de serenidade no olhar, devido à criterização e o tom de voz, eu tinha 1 grau, apenas 1 grau específico de tendência para psicopatia, que seria mais ou menos apenas a falta de empatia e embrosidade pelo argumento, pelos critérios, resolução de relação. Eu não conseguia me relacionar, eu não cantava música infantil no meio de todos, tudo que era envolvendo filosofias religiosas
eu batia continência para emoções fortes, e sempre foi assim. E quando eu falo sobre entrar em transe, minha vida foi incrível mentalmente. Sobre dizer entrar em transe, meditar. Eu já tinha dito muitas histórias sobre mim quando eu tinha um Facebook enorme, enorme. Só que mesmo sendo enorme, ele ainda chegava a ser bem pequeno, falando detalhes, experiências, fatos, argumentos, pensamentos. Às vezes, fora me atrapalhar, eu perdia a minha postura, eu perdia a minha conduta. Só que sempre ao respeito, ao olhar, ao sentimento e principalmente com as características sobre respeito e admiração, se faltar um, falta o outro. Para mim sempre foi assim. Então, depois que muita gente me fez se sentir mal, sabe, com o clima pesado, com o coração angustiado, essa depressão minha começou lá por volta dos 11 anos. Hoje eu tenho 22. Um tempo super ótimo da minha vida foi dos 16 até 19 anos. Poderia julgar que seria por um acaso ou outro, mas nada mudou. Quando eu digo nada mudou, é que nas minhas transes, quando eu era pequeno, a minha mãe, ela não era tão explícita. Meus pais brigavam muito, só que era uma família romântica, sabe? Uma família simples, tão idealista. Só que no meio de tudo isso, a gente morava numa comunidade, numa favela. E mesmo a gente passando dificuldade às vezes, e como é favela e tem esse tipo de situações, das vezes passar fome, das vezes falta água, falta luz, né, sabe? Já é um momento muito criterizado na minha cabeça para citar isso agora e hoje. Porque, como eu posso explicar? Eu vou postar esse vídeo no YouTube e para falar como os fatos andando linha a linha, para ficar mais concreto, desde pequeno eu entrei em transe com o fato de que as pessoas observavam a minha família como não tivesse mal algum, como se não passava perrengue algum, sabe? Tudo dessa forma de eles ainda gostam de se sensacionalizar, gostam de ficar no meio daquilo, julgava de fofoqueiro, fomos apedrejado, mandado embora da comunidade, denunciados, mas não abalou todas as estruturas da família. Tudo se abalou depois da morte de um bisavô meu. Pouca gente era pegado com ele, mas eu e minha irmã era muito, sabe, serelepe por causa dele. Ele contava histórias boas, ele era gente humilde. Às vezes parecia que era até mudo, que era até cego, porque, olha, o cara não tinha medo de nada. Era idoso, ia pro meio da mata sozinho, matava cobra, matava onça, pescava, sabe, contava lenda. Só que o fato não é sobre isso. Quando eu quero citar as coisas sobre entrar em transe, nos meus 16 anos eu peguei uma fissura por fantasias mentais. E tudo que é clichê, para mim não basta dizer clichê só por causa que é um fato que é muito pegajoso, um fato muito sintético, como posso explicar melhor. Fatos sintéticos. Exemplos: a história do Bozo, o palhaço, mas que mesmo sendo palhaço e fazendo gente rir, ainda assim sofria. Esse é o fato clichê mais famoso e histérico da existência. Só que não é só bem isso. A conturbação da Globo, o fato da maçonaria, a relação dos dois, ou que não fosse, sabe? Muita coisa desse tipo. Depois dos meus 16 anos, ou só ali nos 16 anos, mexeu muito comigo só nesse estilo. Sabe? Eu me arrependo, falando meio aleatório,
da primeira vez que fui pedido em namoro. Eu tinha medo de mulher, eu não sabia conversar com mulher, só que ainda assim, desde pequeno, sabe quando você sente, você realmente tem uma índole, uma postura, uma conduta de personalidade forte, forte mesmo? Tanto que pra mim, pra eu ter isso, precisava faltar de ter isso. Então, muita gente me julga, fala que eu não tenho estilo, fala que eu não tenho caráter, fala que eu sou feio, fala que eu sou metido, mas não é nada disso, cara. Sabe? E quando eu falava e que pessoas entendem ou conhecem da minha vida por citar traumas, assim, sabe? E como eu posso citar coisas em relação à aparência, né? Aparência ou características, eu tenho remorso de mim, sabe? Eu tenho angústia da vida que eu passei desde pequeno. Talvez ali quando eu tinha 6 anos, pensando como ia ser minha vida aos 16, até os 20 anos pelo menos, para mim ficava fácil, porque eu pensava que ia até morrer ao chegar aos 20 de tanta angústia. Só que a vida é altos e baixos, né? E quando eu tô com a parte alta, eu não sei como imaginar se é só um ego, ou se é eu se exaltando tanto, pisando no mundo, correndo no espaço, girando, dançando no espaço sideral, sabe? Loucura, foda-se, eu ligo foda-se pra muita coisa. Só que eu sou muito detalhista, cara. E como eu tô citando aqui as coisas, para ficar mais esclarecido, depois que eu tive esse relatório de que eu tenho 1 grau de psicopatia e autismo, meus pais até chegaram a querer ir me levar para ver se eu conseguia vaga na PAI. Hoje eu tô aqui falando normal, tem minha história de vida, só que é como eu disse ontem pro meu pai, meio que chorando, sabe? Por depressão. É como se eu passei minha vida inteira em branco e no meio, bem só no meio, posto só um pequeno ponto final para decretar. Sim, tudo em branco. Foda-se, final, acabou. Por quê? E como eu digo, arrepender pela primeira vez de ser pedido em namoro, ou ter medo de mulher, se eu não tivesse atitude, se eu já tive relações, sabe, é coisas que não me bate só pro além do óbvio. Às vezes me bate o sentimento, eu vou morrer, mas pelo menos eu já fiz, já tive aquilo de experiência, já foi aquela experiência. Mas não é só como pensar foi. A questão é que tudo passa, e quando a gente só para pensar no que passou, o que adianta? O que criteriza a gente conseguir distinguir tão radicalmente, ou melhor, que simplesmente foi real, que simplesmente aconteceu? E não só pelo fato de coisas íntimas ou coisas pedagógicas. Eu falo assim, como citado sobre fatos histéricos, estéticos e clichê, como Bozo, a Globo, ou a Segunda Guerra Mundial, Abraham Lincoln, sabe? Todas essas coisas de conspiração, de gerações e gerações, anos 60, anos 70, anos 80, anos 90, sabe? Hoje a gente não herda quase nada do que nossos pais curtiam, sabe? A discoteca que eles amavam, que eles dançavam, que eles se uniam. É legal a gente ouvir da boca deles como era. Até porque muitos da gente de classe média ou classe baixa, até classe alta, às vezes já passou uma experiência bem radical, não só de pobreza, não só de sofrimento ou situações precárias. No meio de tudo isso, a gente às vezes se apaixona, a gente às vezes tem planos, tem sonhos. E com esses fatos, na minha vida eu não consigo engatar o eixo da cabeça voltado para isso. Eu até canto assim às vezes, sabe? Eu quero parar de cantar, só que às vezes bate uma sensação de, se eu conseguir escutar uma melodia da hora, eu consigo compor uma música da hora. Só que não é
tão radicalizado ao fato assim, só por querer sucesso, só por imaginar quanto deve ser bom você ser rico, famoso, sabe? Ter dinheiro para fazer o que quiser, comprar o que quiser, sabe? Não é só o fato disso. Às vezes a felicidade, como a bela frase diz, né? Às vezes a bela felicidade só se encontra no que é simples. E como citado grau de psicopatia, como citado pequenos traumas de infância, problemas, brigas, essas coisas, e transe, meditação, aquele jogo GTA V, que aquela história toda que aquele jogo se concentra, sabe? Aquilo mexeu muito com a minha cabeça em muito tempo. Só que para falar bem pouco disso e entrar no caso mais coerente, sabe quando você tem costumes puxados para o lado dos seus responsáveis? Ou até mesmo a tua aparência? Ah, parece com o vô, ah, puxou para a mãe, ah, puxou para o pai. Sabe? É uma coisa meio que envolvendo isso e aquele personagem Michael de Santa, sei lá, minha calvície não tá muito grande, né? Sabe? Essas coisas que a gente pode julgar e para falar de aparência, às vezes é duro, né, cara? Porque uma coisa pode não ser, outra coisa pode ser. Como bem disse, em boas mãos tudo é eterno, em bons olhares nada é tão igual. Às vezes a vida acontece no off. E quando ela não acontece no off, ela passa ligeiro. E você não tem tempo de se apegar a nada. Há muito tempo essa filosofia que eu acabei de descrever vem sendo puxada em gerações. E é isso que faz muitos se unirem. Eu acho cabuloso isso, eu acho divino. Só que, imagina, no mundo tem inveja, no mundo tem ódio, no mundo tem guerra, tem sofrimento. Seria mais legal, sabe, se as pessoas conseguissem não só se colocar no lugar da outra, sabe? Porque não adianta nada você ser respeitoso, ser gentil, se no fundo te falta, às vezes, ou o amor próprio ou a educação. Tem gente que tem respeito, mas não tem educação. Tem gente que tem amor, mas é desleixado, pisa na bola toda hora, gosta de humilhar, gosta de ferir, gosta de empinar a cabeça e virar as costas. Então, para falar se eu me arrependo só se eu namorei ou não namorei, para não ter medo da morte, porque se eu já tive experiências íntimas ou não, para mim não adianta. Para mim, essas coisas só não faz o total sentido, como eu quero só explicar que no meio dessas transe e meditação de fatos sintéticos, eu imaginava, eu gosto de imaginar, não é como dizer eu gosto de imaginar, isso é a forma que eu penso, mas vamos lá, com 16 anos, a minha filosofia de sentir esses fatos era só como reparar o fato do palhaço Bozo, como eu disse, da Globo, reparar sobre o assalto central, reparar a etnia como asiáticos, culturas, como posso falar, estoicismo, sabe? Essa coisa de erótico ou bravura, talento ou sucesso, esse tipo de coisa, sabe? E para mim eu misturava personagens idealizados da vida que, para dizer que eu trago até hoje, é tipo Silvio Santos, MC da Leste, MC Pikachu, que mais? Walt Disney. E ainda para piorar, para não dar contingência só porque esse vai vir depois, mas eu imagino que eu muitas das vezes não consigo emprego, não tenho amigo, não consigo
evoluir, pensar, atrair olhares femininos para arrumar uma parceira, não só por falta de dinheiro e como não consigo trabalho principalmente, porque antes de dizer que só meio que pareço o Mick Adriano, ou se só para falar que temos a mesma estética facial, talvez corporal também, sabe? Ou, sabe, como se fosse cair nessa linha, falar que está dentro do jogo, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Para mim, essa idealidade não tem como explicar todas, que me faz pensar numa transe, nas meditação que eu tive, sabe? Para explicar melhor, é como se tudo para mim fosse velho. Nasci, tive que ser velho. Nasci, tive que pensar velho. Nasci, tive que fazer coisa de velho. Então, na minha cabeça, é esse meio que essa cuca, assim, sabe? Melhor expressão é essa cuca de velho. Por quê? Cara, é maluquice. Eu gosto de pensar coisas clichê, tipo a morte do Abraham Lincoln, quem que atirou nele, se foi no Coliseu de Roma, se ele voltou pro deserto, se existiu algum carequinho igual daquele jogo do Diablo ou Hitman, sabe? Um carequinho tão esperto que pensa essa filosofia de toda a ciência cerebral, toda a ciência corporal, e que agia para lá, agia para cá, assassinava isso, até se matava para virar um tipo de olhos famintos, sabe? Para quem conhece os fatos assim, sabe? Uma coisa misógina. Eu não queria falar misoginia. Acho que o tema certo disso aqui que eu queria descrever é não vou falar misoginia, mas não consigo. Porque para mim, esse tipo de fato é uma linha tão coerente que o meu, antes de pensar com tudo isso, era meio que tipo, para decifrar últimos fatos, anomalias marítimas progressistas. Tipo assim, ó, o cara tá num avião, vai vir um clima diferente, aí ele se joga do avião, aí antes de cair no chão tem um monte de tartaruga ali em volta, tem um mar perto com baleia, com tudo, sabe, tubarão, golfinho, aí ele meio que com uma bomba, na hora de cair, cai outras bombas assim grandes em cima dele, na hora dele cair no chão, no meio da terra, ao mesmo tempo que a carne dele se desfazer, juntar com a carne dos bichos, com os órgãos dos bichos, bum, misturou, aí conseguiu ser foda. Virou um tipo de um Batman, assim, e de repente, nossa, pela cronologia, ou nossa, é o único que nasceu para fazer de cesárea, ou nossa, é o único que faz o... Tá ligado? Esse tipo de coisa que eu penso, cara, só que ao mesmo tempo, só para falar que eu penso, é na hora do de dar o traguinho que isso me ameniza, como se eu entro nessa trans dentro da cabeça e não sai, só tá aqui, só tá aqui, só tá aqui. Eu tô vivendo, tô conversando com as pessoas, tô fumando, tô conversando, tô bebendo, tô comendo, mas a filosofia desse tipo de coisa tá tudo rodando aqui como se fosse um filme real, um propósito real que cabesse aqui e que para qualquer um que pensasse o seu propósito, o seu fato estético, clichê, e, sabe, esse tipo de coisa, todo mundo que tem consigo uma fantasia regular envolvendo seja coisas íntimas ou coisas pedagógicas, tipo, tipo crianças que gostam ou quer ser um herói ou quer ser um vilão, sabe, esse tipo de coisa, personalidade gratuita, você ter, você ser, você coerigir e conseguir o que quer. Só que por princípios e para final, viajar no tempo é impossível. Como os humanos surgiram, tem explicações básicas, mas nem todas traz a mesma lógica. E é assim que, para finalizar, como eu disse, por aparências, por fatos, por pensamentos, por meditações, a vida é difícil, mas não é o. Se lembre-se, em boas mãos tudo é eterno, em bons olhares nada é tão igual.